Olá a todos, me chamo João Augusto e estou aqui para introduzir o projeto 1 da disciplina de Computação Paralela desenvolvido pelo meu grupo. Nós intitulamos o projeto como a paralelização de um algoritmo K-means para segmentação de imagens baseada em cor. Então, primeiramente aqui nossa equipe, nós temos o Caio Eduardo, Daniel Dias, Guilherme Werner, eu e o Tiago de Campos. E aqui um breve sumário da nossa apresentação. E seguindo aqui para a introdução, a aplicação real escolhida pelo grupo foi a segmentação de imagens a partir do algoritmo de clusterização K-means. Essa é uma segmentação baseada em cor, e aqui nós temos um exemplo de segmentação baseada em cor com essa imagem do Colorful Bird. Então nós temos aí a variação do número de clusters, e com isso nós conseguimos ver aí a semelhança entre as cores e também a justificativa na diferença desses clusters, devido aí à diferença da coloração entre um pixel e o centroide desse grupo. Em termos de partes do código a serem paralelizadas, existem duas. Uma delas é o método Recalculate Clusters. E qual que é o propósito desse método no código? Ele recalcula os centroides com base nos pixels associados a cada um dos clusters. E com essa breve descrição que eu dei, já dá para entender um pouco por que essa função ela é tão custosa. Para cada cluster que ela também itera para todos os pixels, daí o custo elevado. E o que foi feito para poder paralelizar essa função? Como dá para observar na linha 117, bastou o pragma omp parallel for. Não foi necessário diretivas a mais pelo seguinte motivo. As variáveis que são constantemente acessadas e modificadas dentro dos laços, elas já são privadas por default, porque elas foram declaradas dentro do laço mais externo, que é o que está sendo paralelizado. Inclusive, se fosse necessário explicitar, a variável count seria privatizada via diretiva private e a pixel sum via diretiva reduction. E o motivo disso é o seguinte, a pixel sum, como dá para ver na linha 134, a computação que é armazenada nela, em cada iteração, são somas, né? E no final do laço mais externo, é necessário ter o resultado de todas essas somas, né? Para constituir o resultado final. Então, por isso que seria necessário usar reduction. Indo agora para outra parte do código que foi paralelizada, foi o método getClusterImage. E por que ele foi paralelizado? Similarmente ao método já mencionado, ele itera para todos os pixels da imagem. Isso que eleva o custo computacional. E, da mesma forma, utilizou-se a mesma ideia. Então, pragma omp parallel for, só que nesse caso aqui foi necessário explicitar quais variáveis tinham que ser privatizadas, porque as variáveis que são frequentemente acessadas dentro do laço paralelizado, e aí poderia gerar condição de disputa, elas foram declaradas exteriormente ao laço mais externo, que é o paralelizado. Então, esse foi o motivo de aqui ter sido explicitado a privatização delas. Um outro detalhe importante de falar é que aqui foi omitido também a política de escalonamento escolhida, que foi a Schedule Static. E o motivo disso foi o seguinte, nós fizemos testes tanto com o Static como com o Dynamic e não houve diferença no desempenho dos dois. Então, o grupo optou por manter a política de default de escalonamento, que é o Static. Sobre a compilação e execução do código, essas são as informações da máquina pessoal em que isso foi feito. Por meio do Makefile é possível compilar e executar o algoritmo. É importante passar, né, como parâmetro a imagem que vai ser segmentada, o número de clusters que você deseja, a quantidade de iterações máxima que será realizada pelo algoritmo K-means e o número de threads desejado. Esta é a imagem que será segmentada agora. A resolução dela é bem alta. Então, vamos à compilação e execução. Bom, o tempo sequencial foi de 36 segundos e 775. Agora, com 4 threads, com a paralisação do código, foi bem menor o tempo de execução, 14,344 segundos. Agora nós vamos analisar os resultados dos testes realizados com o código. Aqui nós temos uma imagem de baixa resolução, bem como o tempo de execução em segundos do código sequencial e paralelo com diversas quantidades de threads diferentes.
O objetivo dos testes era verificar se o código possuía uma boa escalabilidade, de maneira com que o aumento do número de threads fosse obtido um ganho significativo de desempenho. Aqui nós temos o gráfico de ganho, né, speedup, do cenário sequencial e paralelo, bem como a eficiência de utilização das threads. Pode-se perceber que o gráfico de desempenho, o speedup, tem uma curva bem linear. Por mais que a gente estava dobrando a quantidade de threads, o ganho foi linear. Aqui nós temos uma imagem um pouco maior, quase o dobro da quantidade de pixels. Podemos ver uma curva de tempo de execução bem mais gradual, um pouco mais leve em comparado à outra. E no gráfico de desempenho, também manteve o mesmo padrão linear, porém o aproveitamento das threads foi um pouquinho mais baixo em relação a outra imagem. Bom, e para a nossa última análise de resultados, nós temos a imagem que nós usamos como base, né, para o nosso trabalho. É uma imagem um pouquinho maior, com aproximadamente 18 milhões de pixels. Né? E quando a gente analisa o gráfico de tempo de execução, a gente vê que é um gráfico aproximadamente linear, né, com uma suavização, e esse gráfico é decrescente, o que implica que nós tivemos um resultado que diminuiu o tempo de execução, que em geral é bom. Quando a gente analisa o ganho e a eficiência, ela tem uma imagem bem parecida com os resultados que a gente teve das imagens anteriores. Ou seja, o ganho é linear crescente e a eficiência é linear decrescente. E o que a gente conseguiu tirar de conclusão para o nosso trabalho? O principal de tudo é que, mesmo com o aumento de desempenho, nós não prejudicamos os resultados da segmentação. Né? Então, se você pegar a segmentação do sequencial e o nosso algoritmo, você vai dar a mesma coisa, com exceção de algumas questões que o caminho não é determinístico, mas vai ser a mesma. Outra coisa que a gente observou é que o aumento de velocidade não implica no aumento de eficiência. Quando a gente analisa os gráficos de ganho e de eficiência, a gente consegue ver isso claramente. Um ponto importante é que houve uma boa escalabilidade forte no nosso algoritmo. Ou seja, quando nós aumentávamos o número de threads, aumentava também, né, linearmente no nosso caso, o ganho para as mesmas imagens. Houve também uma tentativa de fazer uma análise de escalabilidade fraca, só que ela foi frustrada por alguns quesitos, principalmente porque nós não conseguimos encontrar imagens na resolução correta que aumentasse, né, de acordo com a taxa, né, que a escalabilidade fraca pede, e que também atendesse os requisitos do enunciado, né, de tempo. Então a gente ficou um pouco travado a respeito disso. E bom, esse é o nosso trabalho, espero que vocês tenham gostado.